O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentando, meus amados. Meus queridos, hoje é um dia para nós especial, brasileiros, de modo especial para nós aqui de Monções, que temos essa honra de termos a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, como nossa padroeira da nossa paróquia. E é nessa festa, nessa alegria, que assim como Maria, como as mulheres da Bíblia, que foram pessoas de fé, que nós estamos aqui, nos encontramos aqui. Fizemos 9 noites em preparação para essa festa. Hoje nós ouvimos aí a primeira leitura de Esther. Esther, aquela mulher que intercede pelo seu povo, roga pelo seu povo. O seu povo estava sendo ameaçado, o povo judeu. O rei não sabia que ela era judia, do povo judeu. E o povo judeu estava sendo perseguido e tinha sido baixado um decreto para exterminar, para acabar com o povo judeu. E foi na hora em que Esther, em oração, busca em oração, ficou em oração vários dias, fazendo oração e jejum, para ir à presença do rei, porque não era qualquer um que ia na presença do rei, a não ser chamado. Quem fosse na presença do rei, se apresentasse lá diante do rei, sem a permissão do rei, era morto, era pena de morte. E ela não tinha sido chamada, porque outras rainhas já tinham se atrevido a entrar e foi morta. Mas Esther disse: eu tenho que ir na presença do rei, tenho que falar com o rei. E assim ela põe a sua vestimenta real de rainha. Diz a Bíblia que ela era uma mulher muito bonita, muito formosa, muito delicada, e entra lá na presença do rei. Quando o rei vê Esther com seu cetro na mão de comando, se ele fizesse assim com o cetro
pronto, era pena de morte. Mas quando ele viu Esté, ele não resistiu à beleza da sua mulher, à simplicidade da sua mulher. Claro que com tudo isso aí, preparação de Deus, Deus já tinha tocado no coração dele para que realizasse o pedido de Esté, porque ela tinha entregado nas mãos de Deus, ela tinha confiado nas mãos de Deus. E o rei lhe apresenta o cetro, e ela vem e toca na ponta do cetro, significa que podia falar ou fizer o pedido que está ali na presença do rei, não ia ser morta, mas se ele fizesse assim com o cetro, pronto. Então, Esté entra. Esté, pede-me o que quiseres, até que seja a metade do meu reino, eu te darei. Olha quando Deus age, meus irmãos, quando nós entregamos nas mãos de Deus, quando nós confiamos, e assim como Esté intercedeu por seu povo, Maria intercede por nós, ela roga por nós, ela é nossa mãe, mãe que foi nos dada no Calvário, quando estava ali, no último momento de Jesus no Calvário, ficou ela e São João, e Jesus olha para ele e diz: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Naquele momento a igreja assume Maria como mãe de todos nós, e ela nos ama. E assim como Esté conseguiu o livramento do seu povo, Maria consegue o livramento de cada um de nós, porque ela é a mãe de Deus. Ela não é simplesmente só uma rainha como era Esté, ela é a mãe do Salvador, ela é a mãe de Jesus. Tanto que nós vimos hoje no Evangelho, olha, o Evangelho deixa bem claro para nós a intercessão de Maria. Quando aquela família, aquelas bodas, faltou o vinho. O melhor da festa judaica dos judeus é o vinho. Eles passam anos armazenando vinho para que no dia do casamento todos bebam e se fartem. E na hora H da festa, o vinho acabou. E o noivo ficou sem saber o que fazer. Nossa Senhora, como a mulher consegue ver os detalhes, né? Às vezes a toalha está torta e nós não percebemos. A mulher já dá uma olhada e diz: está torta essa toalha. Está fora do lugar isso aqui. Isso é próprio da mulher. Deus criou a mulher assim, nessa beleza. Maria percebeu a aflição deles. Maria, percebe a tua aflição, amém? Amém. Diga: ela está vendo minha aflição. Diga: ela está vendo a minha aflição, a minha necessidade. E ela vai rogar, está rogando por mim. Ela vai rogar, está rogando por mim. E assim Nossa Senhora foi. Diz: filho, ela sabia que quem podia realizar esse milagre é Jesus. Claro, a mãe conhece bem o seu filho, mais do que ele mesmo. Basta dar uma olhada para ele, ela já sabe que tem algo errado. Você não está bem, alguma coisa aconteceu. Assim Maria diz: olha, filho, eles não têm mais vinho, faça alguma coisa. Mas que temos nós com isso? Nós fomos convidados para a festa, isso é problema deles. Mas Maria vira para os empregados, os garçons, e diz: façam tudo o que ele vos disser. Está vendo? Ela pede para nós, para mim e para você também: façam tudo o que Jesus pede. Jesus pede que a gente ame, que a gente seja fiel, que a gente busque viver a verdade. É isso que Ele pede para nós hoje, para realizar o milagre na nossa vida. Façam tudo o que Ele vos disser. Jesus disse: encham essas talhas, né, que era uma jarra grande, cabia cada um 100 litros de água. Encheu, Jesus mandou experimentar. Quando experimentaram, era o melhor vinho. O chefe dos garçons disse: mas olha, o vinho, você guardou o vinho melhor até agora. Essa é a nossa mãe. Essa é a nossa mãe que nós confiamos, que intercede por nós. A mulher de fé, a mulher que está diante da presença de Deus a interceder pelo seu povo, assim como fez Esté. E são muitos, são milhares e milhares, se a gente fosse contar aqui os milagres, as bênçãos,
os livramentos que Deus faz na nossa vida através da intercessão de Nossa Senhora. Por isso eu quero que vocês ouçam, né, esse milagre que aconteceu. Foi contado hoje na festa de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida. Vamos ouvir. William, conta aqui para nós. Boa noite. Hoje, quem teve a oportunidade de acompanhar durante o dia, na Rede Globo, em outros canais de televisão, foram relatados muitos milagres, mas teve um que me chamou em especial a atenção e relatei ao Padre Francisco, e eu acho que vale a pena compartilhar. Talvez alguém até tenha visto. E eu costumo dizer, Padre, nos dias da novena, que eu duvido que não exista aqui uma pessoa que já recebeu pelo menos uma graça por intermédio de Nossa Senhora. Talvez você nem percebeu, mas ela percebeu. E nós vimos hoje no Evangelho, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele não devia obediência a ninguém a não ser ao Pai, mas Ele obedeceu Maria. Então isso também serve para nós, né, que somos filhos. Será que nós obedecemos nossas mães? Será que nós obedecemos Maria? Então Ele obedeceu ela, e ela, como o Padre disse, às vezes a gente nem pede, a gente nem vê, a gente nem precisa pedir, mas ela vai lá, intercede. Então todos nós temos sim na nossa vida uma história, um milagre pequeno que seja, que nós nem percebemos. Pensa aí na sua cabeça algo que aconteceu, que você fala, poxa, mas eu não esperava que aquele problema resolvesse de repente. Mas a história é a seguinte: um policial civil, investigador, família muito devota de Nossa Senhora, começando pela avó. Na década de 90, as irmãs foram ao santuário e compraram de presente para ele um boné, e levaram esse boné para ser abençoado lá pelo Santo Padre, como a gente leva as fitinhas, os objetos. Muito bem. E ele já havia recentemente se aposentado da polícia, mas teve um problema, uma perseguição numa favela, e ele foi convocado, né? Parece-me que, não sei se tem alguém da polícia que confirma, mas o policial mesmo aposentado, ele pode ser, num caso de necessidade, ele pode ser requerido. E ele já estava aposentado, e o chefe ligou para ele: olha, nós estamos numa operação aí, e você vai ter que participar. E ele saiu de casa. Quando ele chegou no portão, ele disse que parece que algo disse para ele: pegue o seu boné, pegue o seu boné. Ele voltou, pegou o boné, disse que a esposa perguntou, falou: não sei, vou levar o boné. E foi. Quando chegou nessa operação, ele tomou um tiro na cabeça de fuzil AR-15. Um AR-15, vocês sabem, quem sabe entende aqui um pouquinho, ele consegue perfurar carro blindado. E esse tiro pegou na cabeça do policial. Resumindo, todos diziam que ele estava morto. Inclusive chegaram até pedir para que rezasse missa para ele, porque ele já estava morto. Ele fazia faculdade na época, né, depois de aposentado, os amigos da faculdade, todo mundo já contava com o velório dele. E de repente, do nada, sem explicação, ele sara. A medicina não consegue explicar até hoje. E aí, quando ele recupera, ele vai se recuperando, os médicos perguntam: você estava com um capacete? Ele falou: não, eu estava simplesmente com esse boné. E ele mostrou o boné com o furo da bala. Ele perdeu os movimentos por um tempo, e hoje ele já está muito, isso foi em 98, ele está muito próximo já dos movimentos normais, leva a vida normal, terminou a faculdade. Então, ele diz o seguinte, que quando ele pergunta para os médicos o que aconteceu, os médicos se calam, ninguém se manifesta, simplesmente eles dizem: nós não entendemos o que aconteceu, porque você não teria condições nenhuma, jamais alguém sobreviveu a um tiro de AR-15 na cabeça. Quer dizer, eles não entendem, não sei se eles não entendem ou não querem entender. Eu acho que nós entendemos o que aconteceu. Foi Nossa Senhora, tá? Então eu achei muito bonita essa história, entre outras, mas essa foi assim mesmo, né? Para a gente
alicerçar a nossa fé e a confiança em Maria.